É um ano com muitas promessas, um ano com muitas expectativas, né, para que a gente trouxesse para vocês uma coisa nova, diferente, e hoje muito diferente, né, porque eu não estou sozinha, tenho duas companhias aqui maravilhosas, né, que vão estar com a gente aí nessa próxima hora que a gente vai ficar junto aí. Vamos lá, conectando, né, quem tem o seu celular, seu Facebook, quem já tem a minha página, né, entra lá, que já está liberado o link, aí pode ir acessando. A gente pede que as pessoas apenas compartilhem, né, não... Então nós vamos iniciando aqui, dando mais uma vez as boas-vindas a todos os que nos ouvem, a todos os que nos assistem através dessa live. Hoje é dia 20 de janeiro, é um dia muito importante para todos nós, principalmente aos católicos, né? Hoje é dia de São Sebastião, um grande guerreiro, né? A sua história tentou ser esmorecida por alguns, mas ele conseguiu ir além, né, da sua própria vida, né? Ficou conhecido até mesmo depois, principalmente depois da sua morte, pela bravura e principalmente pela sua causa, né, que era a defesa dos menos favorecidos. Então, né, que São Sebastião possa proteger a todos nós, principalmente aos nossos agricultores, já que ele é padroeiro da fome e da peste, então que ele afaste todas as pestes das nossas lavouras, né? Somos um município essencialmente agrícola e isso faz com que tudo isso também mude a vida das nossas pessoas, né? Quero começar me apresentando, para quem ainda não me conhece, para quem ainda não me acompanhou durante o período de campanha, né? Já que a ideia surgiu na campanha, não tem como não falar dela, né? A gente vinha durante a campanha fazendo as lives, foi aí que veio a ideia agora de a gente fazer de uma forma diferente, de um jeito diferente. E claro que não tem nada a ver mais com política, mas sim com aquilo que a gente acredita que faz parte da nossa vida. E claro, né, aí talvez uma certa redundância ou até uma discordância dizer que não é política, porque a política está em tudo na vida da gente, né, em tudo aquilo que a gente faz.
mas não tratar de política partidária ou de planos políticos, mas sim de uma política que tem a ver com a nossa vida, com as nossas expectativas. E como a gente se propôs a fazer essa live falando de um novo ano, né, das expectativas do novo ano. E até por isso que as meninas estão aqui, né, a Daniele, que é psicóloga, a Karine Packer, que é psicóloga também, e elas vêm nos ajudar a fazer justamente essa reflexão, né? Eu de formação sou pedagoga e bióloga, aí fiz pós-graduação em gestão escolar, e aí mais tarde eu fiz mestrado em saúde e meio ambiente. Então a gente acaba tendo um contato com muitas esferas de conhecimento, né? E por isso a gente sente a necessidade de estar levando as pessoas justamente isso que é tão importante nos dias de hoje, que é o conhecimento, que é a partir dele que tudo na nossa vida se renova, se refaz, se reconstrói ou se constrói literalmente, né? E a partir daí a gente quer iniciar essa discussão falando um pouquinho sobre esse novo ano, né? Um ano cheio de coisas diferentes, de visões diferentes, porque a ideia de um novo ano é a ideia de que tudo vai ser diferente, né? Sonhos diferentes, eu vou sonhar com a casa própria, eu vou sonhar com o meu casamento, eu vou sonhar com um namorado novo, quem sabe, eu vou sonhar com um carro novo, enfim, com um trabalho novo, né? A gente se propõe a pensar em coisas novas. Mas, de repente, fomos pegos pela pandemia, né? E pegos por um bom tempo, porque, aliás, viemos lá desde março, praticamente estagnados, né? Podemos dizer assim. Tudo meio parado, tudo, né? Todo mundo tentando se ajeitar aí no caminho para que as coisas tivessem um melhor andamento, né? Ou não ficassem tão pior. Mas, acredito, né? Vendo já algumas avaliações, tanto econômicas como de outros aspectos, o ano não foi assim tão ruim. Claro que houveram várias perdas, né? E isso não tem como não falar, não tem como não se solidarizar com as vítimas. A gente vem ainda perdendo muitas pessoas, e isso nos deixa assim bastante triste, né? Porque é uma coisa que ninguém quer, uma coisa que ninguém espera, uma coisa que ninguém consegue imaginar acontecendo, né, consigo mesmo. E a partir dessas expectativas, com a pandemia, todo mundo ficou meio que na retaguarda, esperando esse momento, né? Tanto que a virada do ano, que tinha tudo para ser um boom, acabou ficando meio que, né, morna, meio que não numa clareza tão grande, mas de uma certa serenidade, né? Onde as pessoas também, muitos se cuidaram, muitos preferiram ficar em casa com as suas famílias. E é justamente sobre esses sonhos, sobre essas expectativas, em meio à pandemia, que a gente vem discutir hoje. A gente pensa que justamente o primeiro do ano é uma ideia de confraternizar, de estar com as pessoas, de se juntar, de fazer aglomeração, de comemorar, de tudo isso. E isso não foi possível. E como é que nós estamos lidando com isso, né? Como é que a gente vem lidando com esse sentimento novo que nos toma? E por isso, né, a gente convidou as meninas, que são psicólogas e que vão estar ajudando-nos a refletir um pouquinho mais sobre isso. E quando a gente pensou em temas para as nossas lives, já que elas vão ter diversos temas ao longo do ano, ao longo dos meses, né, que vão acontecendo, a gente pensou justamente nesse iniciar o ano e pensou também como anda a nossa saúde mental, emocional. E nada melhor do que falar no nosso janeiro branco, né? Por isso queria convidar a Daniele, para falar um pouquinho sobre esse janeiro branco. Como é que você tem visto, o comportamento das pessoas diante dessa nova versão de ano novo? Boa noite, Aline. Boa noite, Karine.
boa noite às pessoas que nos acompanham, né? Primeiramente, quero agradecer o convite, te parabenizar pela iniciativa, né? É um prazer estar com vocês aqui esta noite, né? E a campanha Janeiro Branco é realmente um assunto também muito importante, né? É uma campanha recente, né? Ela surgiu ali em 2014, né? Sobre a iniciativa do psicólogo Leonardo Abraão. Ele viu essa necessidade de nós falarmos sobre saúde mental. É um assunto ainda muito pouco falado, né? Existem muitos tabus, muitos preconceitos em volta desse assunto, né? Ou às vezes assim as pessoas pensam sobre saúde mental, já lembra, transtorno depressivo, transtorno de esquizofrenia, transtorno bipolar, né? E não é só sobre doenças mentais que nós precisamos falar sobre promoção de saúde mental, né? Prevenção de desenvolver patologias ligadas ao nosso emocional, né? E essa perspectiva de início de ano nos traz essa ideia, né, de uma folha em branco, né, de nós reescrevermos novas histórias, definirmos novos objetivos, sonhos, né. Eu sempre digo que é muito importante nós termos sonhos, né. Isso nos motiva, nos move, né, em prol de novas experiências, né. Com certeza, tudo isso faz a gente se sentir vivo, né? Se sentir motivado a ir adiante. E aí eu queria que a Karine colocasse para a gente um pouquinho também como que você vê as implicações assim da pandemia nesse início de ano. Então, boa noite a todos, né? A Aline, a Dani e a todos que nos acompanham. Quero agradecer a Aline também pelo convite e pela oportunidade de estar aqui hoje, podendo passar um pouquinho do nosso conhecimento, né? E espero que essa live, de alguma forma, possa estar contribuindo, né? Nem que seja um pouquinho na vida de cada um, né? Que a gente possa estar fazendo a diferença. Então, assim, que implicações, né? Temos ansiedade, né? Níveis elevados de ansiedade, depressão, né, que a pandemia acabou que fortaleceu, né, o desenvolvimento dessas patologias. Muitas vezes pelas pessoas não terem habilidade de estar lidando com essas situações que, de certa forma, a gente não pôde controlar ou prever, né? Então, questões de isolamento social, né, dificuldades até financeiras, né, que muita gente talvez... Muitas famílias foram afetadas. Sim, por isso, né? E daí não tendo, né, um repertório comportamental para estar lidando com isso, né, acabou adoecendo. Eu queria falar um pouquinho mais também sobre o Janeiro Branco, né, continuando ali o que a Dani estava falando. Então, assim, o que é, né, resumidamente, esse Janeiro Branco? É uma campanha que visa chamar a atenção da população, da sociedade, para as questões envolvendo a saúde mental. Então, ela busca promover essa conscientização da importância da gente prevenir o adoecimento mental. Então, por isso que a gente está aqui também, né? Para a gente debater, trazer conhecimento para vocês, né? Sobre os transtornos, sobre sintomas, como procurar ajuda, o que fazer, né? Para estar promovendo a saúde, né? E para vocês conseguirem ter esse conhecimento e esse acesso, que muitas vezes fica deixado de lado. E por que, né, que foi criado, né? A Dani já falou que foi criado lá em 2014, né? Foi um psicólogo que criou, e foi justamente pela necessidade que ele viu do grande número de pessoas que estavam adoecendo. Além do grande número, também um ritmo muito acelerado. Então, as pessoas começaram a adoecer, e viu-se a importância de falar sobre isso. Diante desse aspecto, a gente conversava, né, quando preparávamos esse momento, da questão de que cada vez mais a gente vê pessoas falando de depressão, falando de ansiedade. Era um assunto que a gente via muito pouco, né? A gente falava muito pouco sobre isso. E hoje eu acredito, até assim, né? A gente fala que não vai falar de política, mas é uma experiência muito recente e que ainda vem muito à memória, que nas visitas que a gente fez por todo o município, a gente encontra muitas pessoas com problemas emocionais, vamos dizer assim. Seja ele de depressão, de ansiedade, com transtornos mesmo, né? E eu brinco até que hoje é difícil a casa que você chegue, né? Inclusive a minha, que você não encontre um antidepressivo. Ou não encontre
um ansiolítico, um remedinho para regular o teu humor, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, eu acredito muito que a gente precisa falar mais ainda sobre isso, né? E vem justamente de encontro ao Janeiro Branco essa discussão, para que realmente as pessoas possam levantar mais as questões e tornar isso uma coisa mais acessível para as pessoas, né? Diante disso também, né, gostaria que você falasse um pouquinho, Dani, sobre o teu trabalho no hospital, que justamente vai tratar, vamos dizer assim, já da doença em si, né? A gente vem falando de prevenção, vem falando de promover saúde, mas a gente já vai iniciar falando, talvez, de um assunto pesado já, né? Porque é onde já o problema já está instalado, já está instaurado, né, na família, na pessoa em si. Sim, então para o pessoal que nos acompanha, né, entender um pouquinho melhor, eu trabalho no Hospital de Três Barras, né, prioritariamente na ala de saúde mental, né, atendo o hospital geral, mas acompanho mais os pacientes que estão internados nessa ala, né. Como a Aline disse, né, o hospital ele vem a ser a última porta de entrada, né. Isso quer dizer que essa pessoa ela já a maioria dos casos já manifestava sintomas, já tinha algum tipo de sofrimento psíquico, alguma dificuldade, né? E não houve essa ajuda antes, que aí precisou do internamento hospitalar, né? Hoje nós contamos com 10 leitos. Nessa ala nós contamos com a equipe do médico psiquiatra, o médico clínico geral, equipe de enfermagem, equipe de limpeza, fisioterapeuta, assistente social, nutricionista, eu como psicóloga, né? Inclusive, sei que muitos dos meus colegas nos acompanham agora, quero mandar um abraço para eles, né? Tenho muito orgulho da minha equipe, inclusive hoje, antes de vir para a live, eu fazia fechamentos dos pacientes atendidos, né? Então, desde o mês de 2018, do mês de março, que foi o mês que eu comecei a trabalhar no hospital, nós atendemos até hoje 552 pacientes e famílias. Isso do estado todo? Isso, nós atendemos todo o Planalto Norte catarinense, né? E somos hoje referência no estado de Santa Catarina, né? Graças ao empenho de todos os profissionais envolvidos. Com certeza, né? De uma boa equipe, né, para ser referência. Uma coisa assim que a gente conversava até antes, porque eu não sabia da dimensão do trabalho que o Hospital de Três Barras faz. E eu acho importante as pessoas saberem, conhecerem, porque justamente a gente às vezes não sabe nem onde buscar ajuda, né? Você sabe de uma pessoa que tem depressão, de uma pessoa que tem um transtorno, mas a gente não sabe aonde recorrer, né? E até porque, assim, hoje, em Major Vieira, a gente tem um atendimento feito pela profissional que trabalha na prefeitura, né? Que ela atende mais a questão de escolas, né? Isso estou falando do que eu conheço, né? Dos casos que são indicados, os que chegam lá. Mas as pessoas que nos assistem, elas precisam saber também onde é que a gente pode recorrer, né? E até eu gostaria que a Karine falasse um pouquinho sobre como tem sido o atendimento no consultório, né? Porque do que eu sei você está fazendo já o atendimento no consultório, né? E como que as pessoas podem procurar esse atendimento, aonde que elas devem ir? Então, eu realizo, né, atendimento clínico, atendo crianças, adolescentes e adultos. O atendimento ele é individual, né, e presencial. Então, eu atendo ali na Rua da Corpele, né, para quem é de Major conhece, na Rua Francisco Santos Veiga. E eu atendo de forma particular. Então, assim, é muito difícil, assim, eu vejo muitas questões que dificultam o tratamento psicológico, né, que dificultam o acesso à população, infelizmente. Que deixa, né, também de tornar o processo efetivo. Então, assim, o abandono do tratamento, né, às vezes a pessoa ela realmente precisa de um atendimento, de um acompanhamento, e ela inicia, mas acaba que por abandonar por diversas questões. Uma delas, né, infelizmente, é a condição financeira, porque muitas pessoas elas não têm, né, a condição de estar pagando semanalmente uma consulta com um psicólogo, e o tratamento também não se resolve, né, o problema em 1 e 2 sessões, né, isso até coloco aí um parênteses, né, para vocês que são muito imediatistas, né, as pessoas, sociedade tende a querer para ontem as coisas.
Então não é assim que se resolve, né? É um problema que você adquiriu, né? Acabou desenvolvendo, né? Por anos ali, não tem como resolver em 2, 3 sessões. Então, fora a condição financeira, o que eu vejo também? Às vezes, a falta de motivação do paciente, né? Às vezes ele vai procurar ajuda por outra pessoa, não por ele mesmo. Ah, porque a mulher mandou, tô indo por causa do marido. Ah, porque minha mãe acha que é importante. Mas não, acima de tudo você tem que querer. Né? Eu tenho que buscar ajuda porque eu quero mudar minha forma de ver o mundo, mudar meus comportamentos, a minha forma de se relacionar com as pessoas. Então, eu tenho que querer, né? Senão, não tem. Vejo também, assim, a gente ouve muito das pessoas que procuram solucionar sozinhas, buscando remédios sozinhos, porque o fulano toma, então para mim vai fazer o mesmo efeito, né? Justamente. E eu vejo assim que a dificuldade em se reconhecer doente. Que tem o problema, né? Ou essa com sintoma pronto, né? Um diagnóstico pronto. Sim. Aí pesquisam lá no Google, eu acho que eu tenho crise de ansiedade. Daí não é bem assim, né? A gente começa a fazer a primeira sessão de anamnese ali e vê, não, você não tem os sintomas, você não está se encaixando num quadro, né, de ansioso. Outro fator que eu vejo assim muito relevante e que a gente precisa abrir muito a cabeça é a questão dos tabus com quem faz terapia. Que é terapia só pra louco, por que vou com um psicólogo, muito isso. A questão assim de que, então vai pro hospício agora. Porque lugar de louco é lá. Né? Essas coisas que vão piorando ainda mais, às vezes, aquele que já precisa de um tratamento, de uma terapia. Né? É o preconceito mesmo. Né? Preconceito. É muito cultural, né? Muito cultural, a gente precisa desmistificar isso, né? Que às vezes as pessoas têm muita ideia assim que um transtorno mental, uma depressão, por exemplo, é sinônimo de fraqueza. Não, a depressão ela pode atingir qualquer pessoa, independente de classe social, cor, raça, idade, né? Realmente é uma doença fisiológica, a gente tem que reconhecer isso, né? E ao invés de vir com essas ideias preconceituosas, ofertar uma ajuda. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Fazer valer o bom senso, ouvir, né? Porque às vezes muito mais do que dar dicas ou indicar um remédio, uma solução milagrosa, é justamente você ouvir, né? Sim, acolher esta pessoa, né? E eu costumo, assim, colocar até para os meus pacientes, né? Existe uma diferença muito significativa sobre ouvir e escutar, né? O ouvir, ele está relacionado à nossa audição, né? E o escutar é ouvir com atenção, né? Com qualidade. Muito Sim, bom isso. Eu absorver o que está sendo dito, né? E essa questão do imediatismo, como a Karine bem citou, às vezes a gente, escutando essa pessoa, você já está, o teu pensamento já acelerado, tentando encontrar uma solução rápida. Né? E às vezes nós precisamos apenas escutar tudo que essa pessoa tem para falar, né? E aí procurar orientá-lo a procurar, seja o atendimento psicoterapêutico clínico ou particular, ou em casos, né, como a Karine citou, pessoas que às vezes não há condições financeiras de procurar esse tipo de tratamento, né? A rede SUS, né? Sim, o SUS certeza. está aí para isso, né? Existem as unidades de saúde, como temos no nosso município, né? Ou na maioria dos municípios há as unidades de atenção psicossocial, que são os CAPs, né? Que são os mais indicados nessas unidades. Tem o psiquiatra, tem o psicólogo, né? Que estão prontos lá para atender. Até eu vejo assim que o CAPS hoje seria uma necessidade para Major Vieira, né? Falando de Major Vieira. Muitas pessoas ficam desassistidas, né? Nós estamos falando para várias pessoas, né? Até queria agradecer aqui quem está nos acompanhando, pessoas de outros municípios, mas a necessidade de Major Vieira hoje é grande com relação ao CAPS, né? Para que a gente realmente possa dar essa assistência para as pessoas, oferecer um serviço de qualidade, né?
para realmente todo mundo ter acesso, né? Porque a Karine levantou perfeitamente a questão da dificuldade financeira, porque você já tem tantos outros problemas que você precisa solucionar dentro da tua casa, que às vezes o teu problema vai ficando, né? Vai ficando, e até que aí começa a virar realmente um transtorno, ou realmente vira uma depressão, o que era só uma ansiedade, ou era, né, uma coisa que poderia algo ser... leve, né? Poderia ser só tratado com psicoterapia, sem, né, o auxílio de medicação, né, já não é com certeza daí, né? Até sobre isso eu gostaria que né, a Dani esclarecesse melhor sobre o transtorno depressivo. Quais são os primeiros sintomas, se tem vamos dizer assim, via de regra, algumas coisas que a gente pode estar percebendo, tanto a pessoa que tem como os familiares, porque realmente quem vai perceber mais às vezes é o outro que está com você, né? Porque a gente acaba achando que está sempre bem, né? Que está sempre tudo certo, mas é os que estão ao nosso redor que vão perceber realmente as mudanças, né? Aquilo que a gente pode estar ajudando de repente ou visualizando melhor. A nossa família tende a ser essa primeira rede de apoio, né? Às vezes, essa pessoa ela necessita que alguém o auxilie, assim, né? Porque, às vezes, os sintomas vão chegando e a pessoa não percebe, ela precisa, às vezes, de alguém para ajudar a procurar um recurso, né? Eu acho que, assim, primeiramente, a gente tem que diferenciar a tristeza da depressão, né? Tristeza, todos nós sentimos, né? E nós precisamos nos permitir sentir, né? Eu vejo muito nos dias de hoje, porque você não pode ficar triste, porque você não pode chorar. Gente, nós somos seres formados por emoções, sejam elas boas ou ruins. Então, nós precisamos vivenciá-las, né? Para conseguir seguir em frente, né? Quando essa tristeza ela se torna recorrente, ela se torna intensa, acompanhada de outros sintomas, né, como sintomas de desesperança, de desânimo, de angústia, né, distorção da autoimagem, né, apatia, né, alterações no sono, no apetite, né, tudo isso são sintomas mais graves, vamos dizer assim, né? E são alertas assim, muito importantes para a gente aprender a identificar e procurar ajuda, né? Porque o problema está quando não há procura de ajuda, ou como você falou, né? Vai lá, pesquisa no Dr. Google, começa a tomar um remédio por conta. Isso é muito preocupante, né? Porque, assim, é um estudo muito complexo da parte dos médicos sobre, né, sobre as medicações, né? É feito todo um acompanhamento com esse paciente, né, durante esse tratamento medicamentoso, a importância do tratamento psicoterapêutico aliado à medicação, né? Porque nós precisamos cuidar dessas emoções, né? Saber aonde desencadeou, o que causou, né? A gente sabe que há o fator genético que contribui, muito, mas há o fator social, traumas acumulados, né? Eu poderia, assim, trazer inúmeras nomenclaturas sobre a depressão, né? Mas eu costumo dizer assim para os meus pacientes: depressão é excesso de passado. É tudo aquilo que passou, que ficou mal resolvido, né? Que ainda dói, né? Traumas, lutos não elaborados, né? Então é tudo isso que a pessoa vai carregando, acumulando e vai gerando o transtorno depressivo. Né? Não consegue lidar com aquilo. Situações focada no passado, né? Situações assim que a pessoa queria que fosse diferente, não foi, aí fica remoendo a situação, por que não aconteceu assim, aconteceu assado. Então, daí, né, ela entra num processo mais depressivo mesmo. Para vocês terem uma ideia, assim, de índices, né, do adoecimento no Brasil, existe cerca, segundo a Organização Mundial de Saúde, né, existe cerca de 12 milhões de pessoas que possuem depressão. Nossa. Então, o Brasil, ele ocupa o segundo lugar no ranking americano, ele só fica atrás dos Estados Unidos. E, em relação à ansiedade, é cerca de 20 milhões. De brasileiros que possuem. Daí entra, né, fobias, o estresse pós-traumático, o transtorno obsessivo-compulsivo, que é uma característica também da ansiedade. Então, para vocês verem o quanto, né, que a população está adoecendo, né? Aqui, né, eu coloco de novo a importância de a gente estar falando sobre isso. O suicídio também, que é a quarta morte mais frequente
de indivíduos no Brasil. Então, é algo bastante preocupante e que precisa ser falado, né? Em termos per capita, né, por número de habitantes, Major Vieira estava, se eu não me engano, entre os 6 municípios de Santa Catarina que mais apresentaram casos de suicídio. Né? Então é um índice altíssimo. Penso que precisamos cada vez mais falar sobre isso, para que realmente as pessoas que dão indícios de todas essas características que vocês vêm colocando, sejam sentidas por alguém, né? E sejam realmente ouvidas. Isso para mim foi importante, porque eu nunca tinha... Para mim, ouvir é ouvir. Mas o ouvir com atenção é muito diferente, né? Realmente é muito diferente. E brincando um pouquinho com uma coisa tão séria, né? Mas em casa, quando eu ainda era bem jovenzinha, né? A gente brincava que quando a gente não tomava banho, ou então que ficava com os cabelos meio, né, assim, não tão soltinho, a gente já dizia, tá com depressão, Então, é uma questão de cuidado, né? Quando você deixa de se cuidar, quando você deixa de se arrumar, né, no caso da mulher principalmente, isso é mais visível, né? Porque qual é a mulher que não gosta de se cuidar, de se arrumar, né, de se vestir, ou não precisa andar com uma roupa nova, mas desde que ela... Né, o autocuidado, que aquilo te faça bem, que ela esteja limpa, que ela esteja... Né, que as pessoas te olhem, e não que o outro importa, mas que os outros olhem e você se sinta bem, né, com aquilo. Agora você chega num lugar e aí todo mundo começa a te olhar e te medir dos pés à cabeça, né? Isso te causa um mal-estar. Então você quer estar bem, você quer, né, mostrar que você está bem. E isso é um pouco disso também, né? Porque quando você está triste, né, a diferença também, aí você acaba se deixando, né? Você, será que eu vou tomar banho? Será que eu vou pentear o cabelo? Ou será que, né, quem tem os cabelos mais difíceis, que acho que não é muito os nossos casos, né, com esses cabelos lisos aí, mas... Né, quem tem um cabelo para trabalhar um pouquinho mais já dá uma certa preguiça, né? Então é sinal de que você está triste. E hoje ouvi uma colocação de uma pessoa que trabalha muito com isso, até por isso que a gente comentou da questão de que hoje faria a live, sobre as pessoas que carregam muitas tristezas ou que passam por muito tempo tristes. Né? Ou assim, você vem de uma vida sofrida, com muito sofrimento, ou vem acontecendo muitas coisas, a pessoa tende a se fechar, né? Ela não consegue mais se abrir com tanta liberdade, ou com tanta... se ela não conseguir recuperar aquela autoestima, né? Ela a personalidade dela vai se tornando introjetiva, que a gente chama na psicologia, né? Então ela vai se tornando uma pessoa quieta, tímida, que tem dificuldade em se abrir, né? E tudo isso é importante, né? Nós precisamos tirar tudo aquilo que nos faz mal, que acumula, né, para fora. Nós precisamos cuidar disso, né? E justamente assim, cuidar da nossa autoimagem é muito importante, né? A nossa autoestima, realmente, assim, alguns pacientes femininas que chegam lá no hospital já estão assim com dificuldade em cuidar de si, não consegue mais, não consegue ter aquela motivação, né? Inclusive, assim, principalmente os técnicos de enfermagem fazem um trabalho muito bonito, eu ajudo também fazendo as unhas dos pacientes, tem uma técnica lá que pinta o cabelo dos pacientes, fazemos um momento de beleza com maquiagem, tudo. E isso tudo a gente percebe, assim, é muito visível, né? Que aquela pessoa já passa a se sentir bem, ela já passa a se olhar com outros olhos, né? Então, isso tudo, às vezes a gente pensa que são coisas pequenas, mas são coisas muito importantes para a nossa saúde mental, né? E tem uma frase da Laura Mello, que ela diz assim: quando a nossa mente não anda bem, todo o resto não anda bem, né? E o que nós conseguimos fazer sem saúde mental, né? Eu acredito que nada. Nada, né? Todo o resto... Com perfeição ou com exatidão, nada. Sim. Né? Todo o resto passa a estar em desequilíbrio, né? Nós não conseguimos nem cuidar bem daquelas pessoas que a gente ama, né? Porque tudo passa a estar fragilizado, né? Nós não conseguimos vivenciar as coisas de uma maneira saudável, né? As pessoas que estão com depressão, elas costumam dizer muito assim:
eu enxergo tudo cinza. Né? E quando ela vai melhorando, assim, com o passar dos dias, com o tratamento e tudo mais, ela passa a ver as coisas de uma forma diferente. Ela fala assim, eu enxergo as cores nas coisas, eu consigo sentir a alegria, eu consigo sorrir. Então, realmente, né, ela se refere, né, à dor da alma. Nossa, que triste, né? Dor da alma. A gente espero, né, que todos que estejam nos assistindo ou que vão assistir posteriormente, nunca tenham sentido a dor da alma, que deve ser muito triste, né? E olhando assim, fazendo um adendo, né, já que somos todas mulheres aqui, e a questão de um olhar para as mulheres, né? Eu vejo assim, ó, que a saúde mental é um problema, sem sombra de dúvida, mas a saúde mental de uma mãe de família, dentro de uma casa, é muito importante. E assim, tenho, né, onde a gente tem oportunidade de falar, e por isso esse momento também de trazer pessoas que têm esse conhecimento, né, muito mais do que a gente, mas que vem vivenciando esses problemas, a gente quer levar justamente essa informação para que as pessoas consigam sair do seu mundinho. Né? Porque o nosso mundinho, às vezes, ele é tão pequeno que você não consegue se colocar diante dele, né? Eu não consigo ver cores, eu não consigo ver alegria, eu não consigo ver motivação, né? A gente vê muito assim, o marido convida, né? Ou o namorado, no caso das meninas aqui, né? Vamos passear. Ai, não sei, será? Inventa um monte de desculpa. Eu tenho roupa para lavar, eu tenho roupa para passar, eu tenho os filhos, eu tenho comida para fazer. Gente, larga tudo e vai, né? Claro, né, que você não vai abandonar a tua casa, vai deixar tudo virado para quando você chegar, você não saber por onde você entrar. Mas isso é olhar com outros olhos, é sair do teu mundinho, né? Da tua perspectiva do cinza e ver cores, ver coisas melhores, mais bonitas, porque tudo isso vai criando uma nova sensibilidade, né? Para você, para tua família. E aí eu vejo muito o reflexo da mãe, né? A família em que a mãe é muito cabeça, que a mãe... E muito cabeça não no sentido só de ser inteligente ou de ser... Não, uma cabeça que pensa, que age emocionalmente bem, todo o resto também anda muito bem, né? Não que os homens não sejam essenciais nesse trabalho, porque para a mulher também ter uma cabeça boa, o marido, os filhos também tem que estar junto, tem que fortalecer. Mas para isso, claro, é um conjunto. Mas vejo muito assim como dentro do lar, principalmente, um foco muito para a mulher. Né? Porque a mulher, ela consegue captar o problema do marido, do filho, o problema da escola, o problema do mercado, o problema financeiro. E quando essa mulher, ela se isola no seu mundinho, o resto não consegue andar todo perfeito, porque precisa de alguém que coordene essas funções, essas ações, né? Então eu penso que nós precisamos cada vez mais nos colocar diante das situações, falar sobre os nossos problemas, falar em casa, falar, né? Se em casa às vezes você não consegue ter essa abertura mesmo, procurar um profissional, né? Nos nossos postos de saúde, ou uma conversa informal, de repente, né? Com uma das meninas, com uma pessoa que tem uma instrução melhor para te informar, um profissional legal. Procurem a gente, até pelas redes sociais. Isso é tão simples hoje, tão fácil, né? Eu acho que a questão é não se conforme com isso, né, Ali? Muito bem. Porque a mulher, ela é base, principalmente a mulher mãe, ela é base de uma família, né? Certeza, isso é verdade. Então tá aí a palavra, não se conforme, né? E esse não se conforme vai muito além, né? O que acontece muito, né, ali você, né, falando do papel da mulher, né, ela tende a carregar essa sobrecarga maior, né? O que falta, né, o que a gente vê muito em consultório, assim, quando trazem problemas conjugais, enfim, é a falta de comunicação, né, entre o casal, entre falar o que você quer, o que você espera que o teu parceiro faça, né? Então, você talvez aprender a delegar funções,
né, para não se sentir tão sobrecarregada e, né, consequentemente tendo um agravo na saúde mental por ter que fazer tudo, dar conta de tudo. Você não precisa ser perfeito, você não precisa dar conta de tudo, né? É importante ter essa comunicação, essa percepção diferente das coisas, né? Então, isso eu queria colocar essa questão que é muito importante, eu acho, né? Que falta em muitas situações. Eu vejo a mesma coisa, concordo plenamente com a tua fala, e sempre digo que a base do relacionamento é a comunicação, o respeito e o amor, né? Havendo essa base, todo o resto ele pode estar bem, sendo bem cuidado, né? É importante a gente falar sobre isso, porque eu vejo assim que há uma grande dificuldade das famílias falarem sobre os seus problemas, né? A gente fala muito sobre as soluções, né? Todo mundo hoje em dia, né, quer mostrar ser perfeito, né? Vestem as máscaras, tá tudo bem e na verdade, na realidade não é assim que acontece, né? Uma imagem vendida pela rede social, né? E que leva a adoecimento, que faz às vezes a pessoa relutar, procurar ajuda, né? Então entra uma série de questões aí que prejudica ainda mais a situação, né? E eu vejo assim que tudo na nossa vida ela precisa ter um equilíbrio. E como a Aline falou do papel da mulher, precisa haver o equilíbrio entre esse papel de mãe, mulher e a minha individualidade. Eu jamais posso... só em um papel, né? Agora virei mãe, sou só mãe, né? Você não pode esquecer do teu marido, né? Do papel social, de outros papéis sociais que você tanto exerce, né? E outra coisa que eu observo também é o afastamento dos familiares por conta da tecnologia, principalmente das redes sociais, né? Eu me deparo com famílias que vivem dentro do mesmo lar, né? E pouquíssimo conversam, né? E isso é muito precioso, gente. A gente precisa disso, né? Nós precisamos, nossa família, a nossa rede de apoio, nós precisamos contar com eles, ser para eles. Nós somos, né, seres sociais e até que eu faço trazendo um pouquinho das questões da pandemia, ansiedade, né? Eu até fico assim um pouco preocupado com as crianças. O que vai ser das nossas crianças, né? Será que elas vão ser pessoas muito ansiosas, depressivas, né? Quando atingirem ali uma certa idade, justamente por muito tempo em celular, em jogos, em eletrônicos. Às vezes o pai ele não tem esse limite, né? Impor 1 hora, 2 horas por dia. Então é difícil, né? Às vezes o pai tá cansado, a mãe tá cansada. A maioria às vezes não tá em casa também para controlar esse tempo, né? Então, mas é uma coisa assim muito importante que às vezes, né, traz muitos prejuízos, né, para a saúde. Sim, e assim, o número de tentativas de suicídio entre jovens é muito assustador, né? Inclusive, assim, a gente tem os mais diversos casos, né? Até casos de tentativa de suicídio por questões de jogos virtuais, né? De perder um campeonato. Hoje em dia existem jogos virtuais com apostas de dinheiro e tudo mais. Aí né? vê a baixa tolerância, né? Frustrações, né? A criança não saber perder, Não saber como será esse adulto, né? Sim, a capacidade de lidar com frustrações é uma coisa muito importante, né? Principalmente para isso ser treinado a partir da criança. A criança precisa aprender a lidar com frustrações, o jovem também, né? A ter as suas responsabilidades, a ter esse amadurecimento, né? Hoje em dia se investe assim muito, né? A criança faz curso de inglês, de computação, aula de música, né? Nossa, existe N, né? Agenda cheia, né? Às vezes essas crianças assim têm uma inteligência cognitiva assim esplêndida, né? Mas e a inteligência emocional, né? Não consegue se relacionar, não tem amizades. Como que essa criança vai lidar com o mundo lá fora, esse jovem, esse adulto jovem, né? Com as questões, nós precisamos da inteligência emocional para aprender a lidar com as coisas, né? E eu sempre bato na tecla da resiliência, né? Da capacidade de resiliência, né? O que é ter essa capacidade de resiliência? Resiliência é a capacidade que nós temos de lidar com frustrações, de enfrentar dificuldades, né? E de sair provido com mais recursos a partir disso, né? Então, todo mundo tem essa capacidade, né? Nós precisamos apenas explorar quais são os meus recursos, né? E para isso entra a questão do autoconhecimento, né? Eu preciso me conhecer para aprender a explorar mais isso, né?
Com certeza. E falando em me conhecer, em me autoconhecer, a gente precisa se perguntar mais, né? Quem eu sou? O que eu quero? O que eu estou fazendo aqui? Porque a gente acaba se remetendo muito aos outros, né? O que os outros vão dizer, o que o marido quer, o que os filhos querem, mas o que eu quero. E isso não como uma imposição, mas como algo que vá fazer bem, né? Eu brinco sempre que se a gente perguntar assim, diga agora 5 características tuas, a gente fica meio assim, né? E agora? O que eu sou? Será que eu sou legal? Será que eu sou mal? Será que eu sou né, uma pessoa responsável? Aí você começa a tentar achar adjetivos para colocar, né? Então, é sinal de que a gente não se conhece. Sim, e eu costumo perguntar muito para os meus pacientes sobre hobbies, né? Quais são os seus hobbies? O que você gosta de fazer? Né? Quais são os teus momentos de lazeres? O que você faz nos teus momentos de folga? Né? E às vezes as pessoas ficam pensando e não conseguem justamente por não se conhecer, né? Às vezes, não sei quais são meus hobbies, né? E isso é muito importante. Nós precisamos ter o tempo para nós precisamos ter um momento de lazer, né? Nós precisamos... automático, né? Sim, nós precisamos ter um tempo também de uma pausa das tecnologias, né? Pausa do celular, pausa do WhatsApp, né? De tudo isso, porque volta a falar na questão do equilíbrio, porque haja um equilíbrio entre todas as nuances da nossa vida, né? Então, essa promoção, né, do autoconhecimento, esse processo, né, do autoconhecimento é muito importante, justamente para você não permitir que situações aconteçam com você, né? Por exemplo, se eu sei exatamente o que eu quero para mim, o que eu desejo para minha vida, o que eu permito, o que eu não permito, eu não vou deixar que certas situações aconteçam, né? Desde um relacionamento abusivo, né? Se eu tenho plena consciência que eu não vou aceitar, que eu não quero isso, né, que eu não mereço, eu não vou aceitar uma relação abusiva, uma relação né, que vai me trazer mal. Então, por isso que é importante desse autoconhecimento, que nem a Dani falou, né, desse tempinho para você se autocuidar, né, desde fazer uma unha, fazer um cabelo, né, porque se você está bem, todos à sua volta estão. Então, é muito importante esse processo, né, você ser prioridade na sua vida, né, o que às vezes até falo para os meus pacientes, né, a gente quer ser prioridade na vida do nosso marido, dos nossos filhos, mas por que a gente não é prioridade na nossa própria vida? Né? Por que a gente coloca o outro sempre em primeiro lugar? Sim. Não se faz a autoanálise, a autorreflexão, vivemos no automático, não paramos para pensar, analisar. Então, isso é muito importante. Muito disso também é uma questão cultural. Porque se a gente for ver assim, quando fala de hobbies, quando fala de não deixar as coisas chegarem às vezes até o limite, porque você se conhece, você sabe que você não quer aquilo, mas é uma questão cultural. Uma mulher que está dentro de um relacionamento abusivo, mas o que os outros vão dizer? O que os outros vão falar? Mas eu casei, eu jurei, né? E aí você precisa se colocar diante da situação e resolver o problema, para não causar outros problemas para os filhos, para a família, tanto de um quanto de outro, né? Porque isso vai gerando complicações maiores. A questão dos hobbies. Escuto muitas pessoas que hobby é coisa de vagabundo, de quem não tem o que fazer, porque aí você vai deixar de trabalhar para sair passear. Então é muito cultural também, né? Você tem que se permitir dar esse tempo para você. Né? A gente tem que se permitir se libertar de muitos tabus, de muitas coisas para poder participar, né, às vezes até um pouquinho da vida do outro, de saber do que o outro gosta, saindo, passeando, se divertindo, enfim. Eu acho que assim, colocar as prioridades da nossa vida, né? Um dos aspectos de ter uma boa saúde mental, né, é ter relações saudáveis, né? Se eu tenho um relacionamento abusivo, automaticamente a minha saúde mental não vai estar bem, né? Nos relacionamentos abusivos é muito comum já companheiro ou companheira menosprezar, ridicularizar, né, maltratar, em alguns casos violentar, né? Isso é uma coisa que não dá para se permitir. Jamais, né? O pessoal está comentando aqui, né? A Rutiane
não é fácil se autoqualificar, né? O que a gente vinha falando antes. Sempre pensamos nas características e até mesmo no gosto das outras pessoas, mas não conseguimos pensar em nós mesmos, né? Aline, eu vou fazer um adendo a isso, né? Eu acho um veneno a tal da comparação, né? E as redes sociais, como a Karine citou, né, traz muito isso, né? E isso não pode acontecer. Cada um é um ser singular, é único, né? Único, então eu preciso me descobrir o que eu realmente gosto, né? Tirando as influências externas. Às vezes isso é um desafio, realmente. Com certeza, né? Por que, né, que não devemos, né, se comparar, né? Porque nós temos que considerar, né, cada pessoa é única, cada pessoa viveu, né, teve experiências únicas, que torna cada ser individual. Então, a forma com que eu vou reagir, vou interpretar diante de uma situação, a forma que eu sou hoje, é diferente delas aqui, porque elas tiveram outras experiências, outras vivências, outro convívio com outras pessoas. Então, é muitas questões, né, que envolve. Aqui o Henrique, o uso do celular e redes sociais tem aumentado os transtornos mentais, ou até, né, que servem de uma forma de fuga e que escondem o problema, né? Realmente pode estar associado a uma fuga para fugir. Fuga da realidade, né? Quero sair desse mundinho aqui Sim, e viver o meu. Existem muitos tipos de fugas, né? O celular, uso de drogas, né? Então, assim, e isso, infelizmente, acomete muito, né? Principalmente o público jovem, né? Então, nós precisamos falar disso. Tudo isso nós precisamos falar, né? Para desmistificar e promover essa saúde mental aí, que a nossa cultura ainda carece disso, né? Aqui o Everson está perguntando, será que vale a pena investir em terapia? Com certeza é um investimento, né, muito importante, porque o que a terapia, né, vai proporcionar? Além de um processo de autoconhecimento que nós estava falando, né, vai diminuir o impacto de doenças mentais. Por exemplo, se a pessoa está apenas com alguns sintomas, uma depressão leve, né, a terapia ela pode resolver sem agravar para uma situação mais grave. Sem medicamentos, sem né? Sem medicamento. Então, por isso que é válido, né? E a terapia ela vai ajudar você no quê, né? Você encarar os teus problemas de uma forma diferente. Às vezes você está tão aqui, né? Você está tão focado no teu problema, você não consegue ver de outra forma. E daí, né, acaba adoecendo. E o profissional, o que ele vai fazer? Né? Vai mudar tuas percepções, abrir teus olhos, né, ver quais as outras formas de você estar compreendendo teus problemas, a tua realidade. Por isso que é tão válido e importante. E não deixar para procurar no extremo, quando já está numa situação, né, que já não deu mais conta. Né, que é o que acontece muito. A pessoa, ela às vezes vai deixando em segundo lugar. Isso não é prioridade para mim, né, como a gente falou já em prioridades na vida. Então, não é importante, eu vou deixando até um ponto que, né, já a terapia já sozinha não resolve, precisa de medicamento, precisa de outros tratamentos. Então, é nesse sentido, né, que o terapeuta ele auxilia muito. E não só também, né, em casos, por exemplo, tem depressão, vai só no psiquiatra tomar remédio. Né, o quanto que a psicoterapia é importante nesse processo também, né, para até diminuir o uso de medicação para frente. Então, com certeza. É uma forma de, né, por que adianta você só tratar a parte fisiológica ali com a medicação, né? Às vezes a tua forma de pensar, de ver o mundo, vai continuar a mesma, a tua mentalidade vai continuar a mesma. Sim, e para que essa medicação ela seja apenas um suporte, né? Ela seja como uma bengala onde o sujeito precisa daquilo naquele momento, né? Mas que ele vá se recuperando e futuramente não precise, né? Que esse é o objetivo da psicoterapia, né? Que essa pessoa não se torne dependente desse medicamento, né? Inclusive terapia, né? Nem dependendo da terapia, de nada. O paciente, a gente vai seja autossuficiente, né? A gente vai trabalhar no início, mas vai sempre criando essa independência, né? Porque não é legal um paciente ser dependente da terapeuta, né? Com certeza. Então... E assim, nós conversávamos até antes da live ali com a Karine, sobre às vezes assim, as pessoas chegam aos seus extremos, né? Ao esgotamento mental,
né, para procurar ajuda, né? E esse esgotamento mental ele pode oferecer diversos riscos, né? Inclusive até o ponto de um surto psicótico, né? Eu já atendi diversos pacientes que não tinham uma sintomatologia de um transtorno mental, nada ligado, mas o esgotamento mental pode realmente assim levar o adoecimento mesmo, né? A gente quer ir finalizando, né, agradecendo a Oliana que está aí com a gente, a Annelise. Obrigado, meninas, pelo conhecimento compartilhado. A Josi, a Helenice, a Gi, o Elton, a Dona Helena, a Neuza, a Madalena, o Vilmar, lá de Rio Negrinho, está assistindo a gente, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Obrigado, Vilmar. A Rose, obrigado, Rose. Que seja a primeira de muitas que acontecerá. Deus queira, vamos ver aí se o povo vai aderir. O Leandro está aí com a gente, a Rose. Enfim, tem muita gente aqui. A Suzy, a Leonice, a Luciane. Exato, expressar nossos sentimentos é essencial para não deprimir. Não guardar, né? Não guardar, deixar as coisas fluírem, falar, abrir o coração e vida que segue, né? Eu brinco sempre que é muito difícil eu guardar a mágoa das pessoas, porque se eu tiver que resolver, vai ser aqui. Pá, pum, falou. Às vezes a pessoa não gosta muito, porque acaba sendo muito verdadeiro. Mas eu resolvi, tá resolvido, eu não preciso ficar remoendo aquilo, né? Isso é excelente, né, Aline? Porque o rancor, ela é um dos sentimentos que mais pesa. Né? E eu digo assim que ele é muito injusto, porque às vezes assim, é o outro que te fez mal, mas é você que está carregando aquilo, né? Tá nem então aí, às vezes, né? Não, às vezes nem lembra, nem né? Sabe. E é você que está carregando aquele peso. Aquele sentimento ruim, né? O que é muito importante até, né, pra gente pensar das diversas situações que a gente vive, a gente tentar não ser esponjas, né? Pegar todas as situações que vêm do mundo externo, pegar tudo pro lado pessoal, às vezes, e o que acaba a gente adoecendo, né? A gente filtrar mais as informações, né? Não pegar tudo para nós. Eu sempre digo, a gente não pode ser aquela a esponjinha, né? Que a gente usa para lavar louça, daqui a pouco ela já não dá mais, né? Seja o filtro de café, onde se filtra apenas o que é bem, bom, né, na sua vida, né? E o resto descarta. Agradecendo ainda o Carlos, o Ney, a Lucimara, a Cirlei, o Aloísio, a Daiane, Silvio, Zélia, a Laís, beijo Laís, a Cirlei, a Choroeder, a Zélia, o José Carlos, enfim, todas as pessoas que tiveram com a gente, o pessoal que está aqui nos bastidores, nos ajudando, nos auxiliando, obrigado. Espero que todos tenham gostado muito, né, dos nossos assuntos de hoje, né, um assunto que nos leva a várias gavetinhas lá no nosso emocional, que faz a gente ir juntando e tentando se tornar sempre uma pessoa melhor, né, para poder viver melhor também. Quero agradecer assim a todos que vêm aderindo a essa ideia. Penso muito que há uma passagem bíblica que diz assim, ó, que a quem muito é dado, muito será cobrado. E eu me sinto no dever de transmitir o conhecimento que eu tenho e a habilidade que eu tenho, até com a fala, com as amizades que a gente tem e que a gente faz ao longo da vida, e trazer isso para as pessoas, para que possa chegar a mais pessoas, possa contribuir para a vida de muitas pessoas e mudar, como disse a Karine lá no início, que se a gente puder mudar o pensamento de uma pessoa, né, de alguém que nos ouça e faça realmente sentido na tua vida, tudo isso já fez sentido, porque é isso que a gente quer, é isso que a gente busca, levar conhecimento, informação e principalmente essa ajuda realmente, né? Sim, e o conhecimento ele não foi feito para ser guardado, né? Ele tá aí para a gente compartilhar, para a gente trocar ideia, né? A gente vem aqui para oferecer um pouco também, mas a gente leva muito também, com certeza, né? Com certeza. E acredito assim que quando a gente encontra o nosso propósito, como você bem citou, Aline, isso é muito gratificante, né? Muda muita coisa. Você conhece a minha história e você sabe que a psicologia ela realmente me escolheu, né? Sou muito grata a isso. E
eu levo assim uma frase na minha vida, uma filosofia de vida realmente, né, que ela do Carl Jung, né, que ele diz assim: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Nossa, que profundo, hein? Que bom ser uma alma perto de você. Gostaria que vocês fizessem né? Querem falar mais alguma coisa? Eu quero somente agradecer. Sou muito grata a tudo, a essa oportunidade, a esse momento, a minha família e a vocês que aceitaram esse desafio, né? Dessa primeira live, desse momento diferente para todos nós. Sim, então eu também quero agradecer muito, né, como eu já tinha falado, né, desse dia tão especial, a gente estar podendo, né, conversar, trazer temas importantes que de certa forma vão contribuir para a vida de cada um de vocês. Estou disponível para próximas também, se houver, né, conversar sobre outros assuntos. Eu gosto dessa troca de experiências, tanto aqui quanto com vocês, né, que estão assistindo nós. E assim, para finalizar, eu queria deixar uma reflexão para cada um pensar aí o porquê que às vezes não procuram ajuda, né, profissional. Então, assim, facilmente, né, se a gente for de ver, a gente procura ajuda se a gente está com um sintoma físico, né, tem uma doença crônica, uma hipertensão, uma diabetes, facilmente a gente vai no médico, toma um remedinho, se cuida e faz um tratamento adequado. Aí eu coloco para vocês, né, o porquê que para os problemas da mente isso tem que ser diferente. O porquê que a gente não vai procurar ajuda, por que a gente tem que deixar no extremo, chegar ao extremo, né? Um adoecimento mais severo. Se a gente pode prevenir e melhorar e ter uma qualidade de vida melhor, né? A gente precisa dessa qualidade de vida, a gente precisa resgatar isso se está perdido. Então, eu finalizo a minha fala e quero agradecer muito, né, a todos que acompanharam nós aí. Então, vamos lá. Quero parabenizar ainda a Lidiane, a nossa vice-miss Santa Catarina de Las Américas. Parabéns, Lidiane, você é uma guerreira. Essa é a segunda conquista de muitas que virão, com certeza. Você tem muito potencial para isso. É um orgulho para Major Vieira. Obrigado mesmo por se despreender de tudo e se dedicar a isso que é tão importante também para o nosso município. Levar cultura, levar a beleza que Major Vieira tem. Aproveitando e falar em beleza, agradecer a Sofia, que hoje me deixou mais linda, mais bonita, vai estar aqui com muito carinho, com muita dedicação. Já agradecer as meninas mais uma vez, agradecer aos meninos que estão aí. E quero parabenizar todos os majorvieirenses que no próximo dia 23 completamos 60 anos de município, né, de municipalidade, de emancipação política. 60 anos de uma história que construímos juntos, né, de uma forma bonita, de uma forma que nos fez ser o que nós somos hoje. Então, parabéns a cada um que pôde contribuir para que o nosso município cresça, desenvolva e realmente apareça no mapa de Santa Catarina. Né? Por isso, mais uma vez, parabéns, Lidiane, onde nós completamos 60 anos e colocamos no mapa, talvez através de você, o nosso município. Parabéns, obrigado, meninas, obrigado, meu Deus, por mais esse momento. Vamos ouvir aí o nosso hino. Não tem o hino? Então não tem o hino. Nós iríamos ouvir o hino de Major Vieira, mas fica para a próxima. Então, uma boa noite a todos, obrigado por estarem com a gente por mais uma hora, acho que passamos um pouquinho de uma hora aí. Obrigado, obrigado.